Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os biólogos têm consciência de que se as proteínas de uma célula regulam os ritmos dessa célula, então algo deve regulá-las. E o que faz isso? Um dos caminhos conduz a uma explicação materialista e, claro, é o que a ciência prefere. Alguns biólogos acreditam que a parede celular deixa que as substâncias químicas a atravessem até determinada taxa e que essa taxa é nosso medidor de tempo, nosso relógio molecular. Outros dizem que o relógio é, na realidade, um código químico impresso no DNA, que é lido em sequência desde o momento da concepção até a morte. Nenhuma dessas explicações permitiu uma análise minuciosa satisfatória. Se os Rishes estão certos, nunca haverá nenhuma. Não existe resposta quando se considera apenas o nível das moléculas. Como está óbvio a esta altura, os Rishes escolheriam um caminho diferente e diriam que nosso relógio interno é a inteligência. O per-gene não passa de uma peça mecânica, um fio ou válvula no rádio do DNA. O tempo se expressa por meio dele, tal como uma emoção se expressa por meio de um neuropeptídeo. O tempo cavalga uma molécula, e mais uma vez não devemos confundir o cavalo com o cavaleiro. Os sinais para tempo, espaço, movimento, textura, odores, visão e todo o resto do mundo vêm do nível da inteligência silenciosa. Lá é onde realmente vivemos, e o milagre do DNA é mostrar-se capaz de transformar tantas mensagens abstratas na vida em si. Se você sai para dar um passeio num dia cálido de outono, sentindo as folhas secas de carvalho sob seus pés, cheirando a terra úmida e generosa, apreciando a luz outonal enquanto ela brinca entre os galhos das árvores, está vivenciando o mundo por meio de seu DNA. Ele impõe uma seleção definida sobre tudo o que existe. Você não sente o cheiro dos gases argônio e xenônio no ar, nem vê os raios ultravioletas do sol. Você pode andar sobre as folhas, mas não através dos troncos das árvores. A incrível complexidade do musgo verde fica registrada em sua mente como uma placa de partículas finas. Do pólen, esporos, bactérias, vírus e outros micróbios que flutuam no ar às centenas em cada centímetro cúbico, você não registra nada. A razão desse foco especial está em você mesmo. São folhas, árvores, odores e luz humanizados. Se seus sentidos fossem suficientemente refinados, você iria mais longe e tomaria consciência de que é o bosque. Não se trata apenas de que ele esteja enviando sinais para você lá de fora, mas também que você está mesclando o seu próprio sinal ao dele. Nenhum de seus órgãos sensoriais está separado do contínuo da natureza. Seu olho é um receptor de luz especializado, que se funde com a luz que ele percebe. Se não houvesse luz, seu olho se atrofiaria, como acontece com os olhos dos peixes de caverna. Se a estrutura de seu olho se modificasse, por exemplo, se cada olho pudesse girar independente do outro como os de um camaleão, cada objeto adquiriria relações completamente diferentes no espaço. Essa, então, seria uma experiência sua,
e nada no mundo relativo existe fora da experiência. Uma abelha que se aproxima de uma flor vê apenas o néctar, bloqueando a visão das pétalas. Para o olho da abelha, o que existe é o néctar. Quanto a nós, ver um ímã significa enxergar um pedaço de ferro bem delineado, mas não o campo magnético radiante em torno dele. Portanto, no que diz respeito à nossa visão, o que existe é a barra de ferro. Acrescente a isso todos os sentidos, e você terá, então, o mundo que você está continuamente criando. Esse mundo foi construído há mais de 600 milhões de anos pelo DNA, e, no entanto, em última análise, ele expressa sua inteligência interior, tendo no DNA um hábil serviçal. O DNA serve você de uma forma que é a sua, como serve as outras criaturas nas formas que são delas. O DNA transforma as vibrações de luz em olhos e o som em ouvidos. Transforma o tempo num chamado de acasalamento para as moscas das frutas e na marcha da história para o homem. Dá aos morcegos seu sonar e cria a sensibilidade dessas criaturas aos raios infravermelhos. Entretanto, em todo caso, o DNA é apenas o rádio. Ninguém jamais descobrirá o segredo do espaço-tempo olhando para o DNA ou para qualquer outra coisa material. Essa tentativa é tão fadada ao fracasso como se tentássemos desmontar um rádio para encontrar a música. Os rishis encontraram o nível da música. É a bem-aventurança. A bem-aventurança é a vibração que a inteligência envia ao mundo. De fato, podemos demonstrar nossa existência nos termos de um único diagrama que abrange mente, corpo, DNA e a bem-aventurança num todo indivisível. Com muita razão poderíamos denominar a linha da figura de um círculo como círculo da vida. Nela vemos a bem-aventurança como um sinal contínuo que liga mente, corpo e DNA numa eterna conversa. Os três participantes compartilham igualmente do que é dito. O que a mente sabe é também de conhecimento do corpo e do DNA. As experiências de uma pessoa ressoam nos três níveis. Alguém não pode estar triste ou feliz, doente, sadio, dormindo ou acordado, sem enviar uma mensagem a todos os cantos do espaço interior. Talvez você não acredite que possa conversar com seu DNA. Outro preconceito que vem de se ver o DNA apenas como um diagrama material. Mas, de fato, você o faz continuamente. As substâncias químicas que atravessam você a uma velocidade impressionante a um toque do pensamento, os receptores nas paredes celulares que esperam pelas mensagens dessas substâncias e qualquer outra partícula de vida são fabricados pelo DNA. Abre parênteses. Tenho plena ciência de que estou resumindo um longo processo. O DNA fabrica diretamente apenas o material genético, mas, usando seu gêmeo ativo, o RNA, dá origem a todas as nossas proteínas, células e tecidos. Fecha parênteses. O pensamento ocorre no nível do DNA porque, sem que um neurônio envie um neuropeptídeo ou outro mensageiro, não pode haver pensamento. A técnica ayurvédica denominada som primordial tira vantagem direta desse fato. Desenhei a bem-aventurança como um círculo para representar um sinal constante, ininterrupto. No entanto, pode haver rupturas no círculo, que ocorrem quando o DNA, a mente e o corpo não estão em perfeita sincronia. O Ayurveda diria que muitas doenças se iniciam quando há uma interrupção desse tipo. A bem-aventurança como que escapa de seu sulco, perturbando a inteligência da célula. Para consertar a ruptura, é preciso inserir um sinal específico no círculo, um som primordial. Desse modo,
usa-se uma vibração para curar uma vibração. Sei que tratar a doença com um som mental parece algo bastante incomum. Para compreender isso, necessitamos estabelecer um vínculo mais íntimo entre bem-aventurança e campo quântico. Por volta da década de 70, os desintegradores de átomos do mundo já vinham funcionando há 40 anos e existiam então centenas de hadrons, uma classe de partículas subatômicas que proliferaram com excessiva abundância para ser consideradas elementares para qualquer padrão. Teria o universo, abre aspas, tijolos, fecha aspas, mais simples do que esses hadrons? O modo de sair do dilema foi teorizar que eles não seriam variações de partículas, mas de uma forma de onda subjacente. Essa forma de onda recebeu o nome de supercorda, porque se comporta de maneira semelhante a uma corda de violino. A teoria da supercorda diz que bilhões e bilhões de cordas invisíveis permeiam o universo, e suas diferentes frequências originam toda a matéria e energia da criação. Certas vibrações também podem se transformar em tempo e espaço. O prefixo super indica que essas cordas, na verdade, residem muito além de nossa limitada realidade quadridimensional. Ninguém jamais as verá, por mais poderosos que venham a ser nossos instrumentos. Para esclarecer o que é uma supercorda, o físico Michio Kaku faz uma analogia com a música. Imagine que um violino está fora de vista, sendo tocado dentro de uma caixa. À medida que as cordas vibram, produzem diferentes tons, acordes, sequências de notas e timbres. Se você fosse um alienígena que não soubesse o que é música, acharia cada uma dessas coisas completamente diferentes entre si. A nota Dó poderia ser como um átomo de hidrogênio, enquanto o Mi bemol seria um fóton. Somente abrindo a caixa e vendo que, na verdade, todos os sons vieram de um único violino, você ficaria convencido de que eles tinham uma fonte unificada. Da mesma forma, o campo fundamental da natureza está constantemente vibrando e produzindo variações das mesmas notas, mas nossos sentidos estão organizados de tal maneira que transformam essa igualdade em diferenças. Percebemos o ferro como uma nota sólida, o hidrogênio como uma nota gasosa, a gravidade como uma nota pesada, e assim por diante. Somente com a exposição das supercordas ficaria evidente a unidade subjacente, e elas não são expostas abrindo-se uma caixa, mas por meio de fórmulas matemáticas demonstrativas de que todas as formas de matéria e energia se ajustam ao modelo supercorda, e até agora todas elas se ajustam. Portanto, a física quântica tem agora seu primeiro bom candidato a uma teoria do campo unificado, justificando a fé de Einstein na ordem do cosmos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.